E para nos ajudar a analisar estes dados é nosso convidado, o economista Pedro Brinca, que nos acompanha por videochamada. Boa noite, bem-vindo. Este recuo da taxa de inflação na zona euro já será suficiente para o BCE parar de aumentar as taxas de juro, Pedro? Não, nos últimos houve alguma incerteza relativamente àquilo que sairia da reunião de 14 de setembro do BCE. Se voltarmos até julho, as expectativas dos economistas dividiam-se, atribuíam uma probabilidade de 50% de facto haver um aumento de 25 pontos base a sair da reunião de 14 de setembro. Não obstante, à medida que nos aproximamos dessa data, começa-se a formar um consenso de que de facto ainda teremos mais um aumento de 25 pontos base. É este o cenário central com que estamos agora a trabalhar e aquilo que também os economistas pensam é que só em março é que poderemos começar a ver recuos ou baixas na taxa de juro e que ela se manterá nos 4%, 25 pontos base acima daquilo que está agora entre setembro e março. Tendo em conta os aumentos já observados, esperamos assim que seja terrível para as famílias mais um aumento das taxas de juro. O que é que se pode ainda mais ser feito em termos de medidas do Estado? Bem, vamos lá ver, Portugal de facto, como dizem bem, está numa situação até mais frágil que o restante da zona euro. É bom lembrar que na reunião em Sintra, em junho, Christine Lagarde queixou-se que de facto o mecanismo de transmissão de política monetária, que é um palavrão para descrever a maneira como o BCE tenta controlar a inflação, que é subindo taxas de juros para tirar poder de compra a famílias, a empresas e a governos. Estava a dizer que a reunião de Sintra de Lagarde disse que de facto queixou-se da força do mecanismo de transmissão de política monetária, precisamente porque a maioria do crédito à habitação na Europa é crédito à habitação a taxa fixa. Ora, Portugal é um dos poucos países onde isso não se verifica. Cerca de 92% do crédito imobiliário era, até o fim de 2022, a taxa variável, pelo que o impacto da política monetária em Portugal sente-se de maneira muito mais forte do que até se sentirá noutros países e terá efeitos mais fortemente redistributivos, ou seja, há uma desigualdade grande entre os efeitos destas políticas restritivas em quem tem crédito à habitação e quem não tem. E nesse aspecto, a única resposta que me se afigura como adequada por parte dos governos que veem muitas famílias entrarem em casos fortes de privação social e material é precisamente apoios sociais e transferências a essas pessoas para que elas possam enfrentar taxar os lucros dos bancos, como temos ouvido algumas propostas, não seria um caminho? Taxar os lucros dos bancos foi uma medida que Meloni avançou, ou pelo menos é mais mediática que está em cima da mesa, sofreu fortes críticas de Christine Lagarde, e eu percebo o apelo que taxar os lucros extraordinários, e obviamente temos que perceber o que é isto extraordinários, mas taxar os lucros extraordinários dos bancos tem um apelo grande. Está a ser um ano extraordinário de facto para a banca. A Caixa Geral de Depósitos no primeiro trimestre teve taxas de lucro homólogas de crescimento dos lucros de acima de 100%, mas é bom lembrar que tudo isto é cíclico, ou seja, se nós olharmos para os últimos 10 anos ou 12 anos, por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos só agora teve um lucro acumulado nos últimos 12 anos cerca de 11 milhões de euros. Se olharmos para o Milênio BCP, apesar de também ter tido lucros substanciais este ano, se tivermos em linha de conta os últimos 10 anos, mesmo assim ainda tem um prejuízo acumulado de 680 milhões de euros. Por um lado, parece-me que de facto, e agora usando as palavras de Lagarde, este tipo de impostos que são feitos depois do jogo ter acabado, até porque no caso de Meloni são lucros do ano anterior, do exercício anterior, foram feitos planeamentos, investimentos, estratégias comerciais, distribuições de lucros e negociações salariais com base num exercício que já tinha fechado e que agora de repente surgem impostos extraordinários, e isto não favorece obviamente o ambiente competitivo. Eu compreendo o apelo da medida, mais uma vez, a banca está a ter lucros extraordinários numa altura em que de facto muita gente está a sofrer, mas estas coisas têm que ser vistas numa perspectiva temporal mais alargada e não podemos olhar apenas para o momento presente. E nesse sentido, parece uma medida que, por um lado, não instiga confiança no setor, é uma medida que, segundo Lagarde,
não concorda 100%, mas segundo Lagarde pode pôr em causa a estabilidade bancária no futuro, porque obviamente os tempos, mais uma vez, não são sempre a cor-de-rosa para os bancos. Seguramente virão anos para a frente em que as coisas podem não ser tão boas e neste aspecto pode, de alguma forma, descapitalizar os bancos ou pôr em causa. Belloni já se defendeu, já disse que o imposto extraordinário é muito diminuto, é muito pequeno, representa uma parte muito pequena do que são os lucros dos bancos, mas o que é certo é que a letra da lei que está em cima da mesa é que é 40% de taxa sobre estes lucros extraordinários. Obviamente, ficando aqui no ar uma ideia muito, ainda pouco precisa sobre o que são lucros extraordinários para Meloni. Muito bem. Pedro, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite.